Bom dia, amigo contador, bom dia, cliente SCI, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, começou então o SCI Talks, o podcast da SCI. Eu sou o Matheus Cortese, hoje estou como um host desse programa maravilhoso e estou com a minha grande colega aqui, minha grande amiga, Ellen, que será hoje a minha co-host, é isso mesmo, Ellen? É isso mesmo, hoje eu tomei o grande co-host, olha só. Você tá vendo, hoje o programa vai ser especial, pessoal, presta atenção aí, hein? Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ellen? Hoje a gente vai falar sobre REINF no R4000. Um assunto muito importante, né? Muito importante. A gente trouxe esses tempos o R2000, então a gente trouxe agora o R4000 para fechar com chave de ouro. Perfeito, hoje tem bastante coisa legal para falar, então. Tem bastante coisa legal. Perfeito. E assim como o nosso Douglas ele fala, né? Exato. A gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. Achou que eu ia falar nunca está acompanhada. Foi quase. O que nós temos aqui hoje? A grandiosíssima Vrindavani. Vrindavani, né? Legal. E a Josi, a famosa Josi. Tudo bem, meninas? Tudo certo. Legal, muito bom dia. Então hoje o assunto é REINF 4000? Isso mesmo. Isso legal. Aí. Vamos trazer um pouquinho de dica, um pouco de curiosidades, algumas questões complementares, falar um pouco para que serve. Falar um pouquinho até do sistema, de como funciona. Legal. E é recém esse, não é tão antigo, né, essa parte do REINF 4000, né? Não é tão antigo. Não. E foi um caos quando entrou o R4000, né? Muitas mudanças. A gente achou que ia ser mais tranquilo pelos clientes já estarem acostumados com o R2000, mas na verdade não. Trouxe ainda um caos ali. É uma loucura, né? E ele envolve informação de todas as áreas, né? Folha, fiscal, contábil, então o sistema tem que se comunicar um todo também, né? Sim. Perfeito. Então, eu queria que a Josi se apresentasse. Quem é a Josi aqui na SCI? Eu sou a Josiane, sou o líder do atendimento do fiscal, da linha visual. Já trabalho já há 12 anos aqui na SCI, comecei como estagiária junto com a Ellen ainda. E hoje estou atualmente como liderança. Muito bem. Legal. A Vrindavani, o pessoal já conhece, né? Já é famosa aqui com a gente, né? Legal, pessoal. Então, hoje, aqui com muitos bons dias aqui do nosso pessoal. Bom dia, Celso, que está assistindo a gente, sempre participou. E também sexta-feira o Celso estava aqui com a gente, né? Então foi um momento bem descontraído. Quem não assistiu, né? Acesse ali o nosso YouTube, que vai ter um conteúdo bem legal de sexta-feira ali com o nosso mestre, o Celso, né? Temos aqui o bom dia também da Letícia, que hoje, né, o dia tá diferente, ela mandou aqui, bom dia, hoje o café pode ter sido feito com água da chuva. Boas semanas, turma. Realmente, ainda tá chovendo bastante, né, pessoal? Mas beleza, então aqui vamos começar, né, pra gente não estender tanto nesse momento inicial. Pessoal, hoje então sobre o evento do RD R4000, né, quem que deve entregar hoje o R4000, pessoal, para a parte da REINF? Então, empresas mesmo que imunes e isentas, que tenham retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS como fonte pagadora. É isso aí. Que, na verdade, ele não deixa de ser um pouco diferente do R2000, no caso, né? Mas agora, essa parte do 4000, ela fica envolvida ali para o PIS, para o COFINS, IR, CSLL, né? Que é 2000, só para quem, né, não chegou a assistir, assiste lá, não esquece. Ele é parte de INSS, basicamente, né? Legal. É legal. E tem alguma dispensa disso também, Aline? Tem. Entra na dispensa, digamos assim, ó, eu tive retenção de PIS, COFINS, IR, contribuição social, mas a soma da retenção deles não chegou ao montante de R$10. Então, eu fico dispensado de mandar essa informação para a REINF. Eu enviei essa informação para a REINF porque eu destaquei em sistema, então ele vai subir a informação. Falando de DCTF Web, se lá soma com os demais, porque vai pegar o R2000, vai pegar o E-Social junto, der acima de R$10, eu vou pagar o DARF junto. Se a soma disso tudo não der, ele vai acumular para o próximo mês, assim que dê os R$10, né? Legal. E se tiver sem movimento? Se tiver sem movimento, entra na questão, Josi. Fica dispensado de enviar qualquer evento da REINF. Isso. Aí, o que acontece? Não envio a REINF, mas a DCTF Web, ela tem uma regra diferente. No primeiro mês, eu preciso dizer assim, e-receita, tô sem movimento. Aí, depois, eu fico dispensado de fazer as próximas entregas se eu ficar sem movimento, né? Entendi. E tem algum prazo pro R4000, isso, é R4000, né? É o mesmo ali do R200, R2000, alguma questão, tem alguma semelhança ou é diferente? Sim, é o mesmo prazo, porém, o único que tem um prazo diferenciado é a distribuição de lucro. Que na distribuição de lucro, você tem até um prazo máximo até o mês seguinte daquele trimestre. Certo. Então, por exemplo, eu fiz a distribuição de lucros em janeiro, o meu prazo máximo é lá em abril. O sistema, trazendo um pouquinho para o sistema, ele tem um aviso para os contadores. Então, se a gente tem uma data de competência de envio, se você colocar um prazo maior, ele dá um aviso falando, opa,
O prazo máximo é apenas o mês seguinte daquele trimestre. O sistema ele ajuda ali a ele pessoa ajuda a fazer. dentro do prazo. Isso que é legal também do sistema, né? É uma questão que a gente gosta muito de trazer nas demonstrações comerciais, né? É apresentar justamente essa automação do evento 4000, né? Porque hoje lá dentro do chip, o nosso robozinho, nosso queridíssimo, né? Nosso fofinho chip, a gente pode dizer para ele, ó, eu quero que você faça essas automações dos eventos da Renfe. E não tem somente os eventos 4000, né? Tem outros eventos CPRD, tem um monte de evento que a gente pode... O evento R2000 também. E o que é muito legal é que além de ele automatizar isso, ele também faz uma auditoria. A gente pode até automatizar a audição desses eventos. Né? Exatamente. Até o auditor você consegue marcar para o chip fazer. Não, isso é muito intuitivo até, porque o sistema ele já prepara todo o evento, ele vai lá no Folha, vai lá no Fiscal, vai lá no Contábil, junta tudo sozinho, né? O contador não precisa fazer todo esse trâmite manual, aponta o que ele quer que o sistema faça, ele aponta o auditor, o sistema faz a validação, aponta o que está incongruente, ele clica em cima e ainda leva a pessoa para fazer a correção. Exatamente. O processo todo é completo, né? É sensacional. Bem completo. Isso traz um ganho muito grande de produtividade, né? Exato, ainda mais falando do visual, que a gente tem a separação ali do Suprema com o sucessor. Claro, exige uma configuração que a gente faça, mas ele também consegue fazer essa integração, né, Josi? Distribuição de lucro. No visual também dá para fazer. Sim. Também dá para fazer. Você tem que exportar e fazer o envio. Daí, no caso, ele já pega automático lá do sucessor. E dentro do Supremo, ele tem que estar configurado as empresas certinho, para ele já buscar automático para fazer a apuração corretamente dentro do Suprema. Legal, sensacional. E no novo visual e no único, você consegue fazer o processo de distribuição de lucro lá no módulo contábil, que ele já vai enviar lá ele vai usar também para a Renfe. E lá tu consegue deixar o campo competência de envio em branco, que daí ele vai considerar o mês que você está fazendo a distribuição, ou então colocar a competência que você quer enviar. Exato. Perfeito. Que segue a mesma regra para o visual e deixando claro para o cliente que não quer dizer que ele tem que trocar a distribuição dele de lucro, né? Porque geralmente a distribuição de lucro ela vai acontecer no final do exercício, né? Então, tu pode continuar lá no final do exercício, a questão é que você tem esse prazo a mais para enviar. Então, uma forma de facilitar a vida ali que o governo achou, né? Legal. Exatamente. E se porventura não atender, não entregar, ou entregar alguma coisa errada, ele vai ter alguma multa? Sempre tem fiscalização, sempre tem multa, né? Isso é um ponto, né? A multa dele é a mesma do R2000, 2%, limitada a 20%, e uma ED na TCTF Web. Legal, perfeito. E a gente não pode esquecer, né, de comentar ali que a Renfe, ela meio que vai as informações da DIRF, né? Ela foi a substituição da DIRF ali, né? Claro que vai ter uma questão que a DIRF meio que vai existir, assim, que até a Geni está trazendo bastante informações quanto a isso. Mas falando de Renfe ali, a gente vai ter a identificação do beneficiário, o código de receita, a natureza de rendimento. Então, basicamente, continua a mesma regra que os clientes já estavam acostumados com a DIRF, vai para a Renfe, só que agora de forma mensal, né? É isso que acaba entrando ali. E a gente tem um evento que ele é o primeiro, que dá a largada de tudo. Que evento é esse, Josi? R1000, que é a parte de cadastro. Quando você faz alguma alteração e enviar, você tem que fazer envio do R1000, que é referente a sócio e a parte de cadastral da empresa. Legal. Perfeito. Acho que vocês estão muito tranquilos. Vou trazer uma pergunta aqui. Vou dar uma agitada aqui nessa mesa, entendeu? Vou movimentar, vamos ver se quem segunda tá ali de manhã cedo já. É segunda de manhã, para com acordar chuva, assim, né? Entendeu? Com trânsito. Hoje o dia tá difícil, né? Tá difícil o trânsito. Meu Deus, hoje tá... Não, normalmente eu saio ali... Eu moro relativamente perto, né? Normalmente eu saio ali umas 7h30, 7 e pouco. Pô, eu saí até um pouco antes hoje e cheguei um pouco atrasado. Tá difícil, eu ainda saí um pouquinho atrasada, mas eu também não moro tão longe. E eu cheguei assim, ó, em cima pra bater o ponto. Em cima do laço? Pô, tá. Ainda bem que a gente bate ponto pelo celular, né? É verdade. Poxa. Não, antes, né, a gente chegava... Aquela fila. Hoje ia ter fila pra botar o dedinho pra bater o ponto. E às vezes queria ser um pouco mais cedo, não dava. Era uma loucura. Tinha ainda que era digital, tem que digitar ainda no número. Quando a gente entrou... Era diferente? Era diferente. Tinha a opção da digital também, mas tu tinha um código que tu podia digitar. Não vamos citar, né, para não revelar a idade também, né? Digita o código lá para mim. Isso, depois foi pro ponto. Fica mais seguro daí, né? Isso, e agora, então, nem se fala com o celular, né? Fotinho. Outra praticidade, né? Tem pelo notebook também, né? Que tu pode bater em casa ainda. Pelo notebook, que trabalha home, né? Exatamente. De home ou da empresa. É isso aí. Isso é verdade. E para quem é aquele amigo que tá chegando agora, né? Qual que é o tema que a gente tá falando hoje? R4000. R4000. Se você está chegando agora e não conseguiu pegar o nosso comecinho, pegar essas informações iniciais que são muito importantes, né? Esse programa vai ficar gravado aqui na nossa página do YouTube e todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, nós estamos ao vivo das 8h15
às 9 horas, isso mesmo, Ellen? Isso mesmo. E também estamos lá pelo Instagram, por dentro da área do cliente, e esse programa também fica gravado. Isso, aponta ali, Ellen. Calma, eu tenho delay. Ali, esse programa também fica gravado e ele pode ser executado depois, né, no Spotify também, que é uma das nossas áreas de comunicação, pessoal. Aqui embaixo também, como a nossa Ellen estava apresentando, né, também temos os Instagrams dos nossos diretores, né? Então entra lá no perfil do Wellington Marcal, nosso diretor, e também pede o seu kit, né? Que hoje já é uma segunda-feira com chuva, friozinha, mas tem kit para aquecer o seu dia, a sua semana ali, pessoal. Então entra lá no Instagram do Wellington, segue ele, vai lá no Instagram dele, né? Assim como o Douglas, ele fala, dê um bom dia primeiramente. Né? Só chega lá, eu quero meu kit, não vai dar muito certo. Eu já quero meu kit. Já vai no automático. Vou no automático. Vocês falaram, tem que dizer, eu quero meu kit. Eu ia chegar lá, eu quero meu kit. É sensacional. E o que vem no kit, Ellen? Então, vem xícara, né? Olha vem só. Camiseta, mousepad. E tem estilos diferentes, né? Às vezes vem boné, tem diferentes? Né? Olha, eu não sabia. Mas colaborador pode? Eu tô nessa desde quando eu comecei a acompanhar aqui. Pois gente. Eu acho que a gente podia começar a bolar alguma coisa pro colaborador. Aqui, ó, eu quero meu kit colaborador. Aí, ó, solução, pessoal. Isso aí. Então, perfeito. Então, vamos dar... A gente vai fazer sorteio para quem vem apresentar com a gente, pra gente trazer de convidado. O que tu acha? Super apoio. Super apoio. É uma boa ideia. Né? Vamos anotar isso e vamos providenciar. A gente vai começar a fazer sorteio para trazer pessoal aqui na bancada. É isso aí, pô, uma boa ideia. Boa ideia, vamos né? Fazer isso aí, vamos fazer. Vamos mandei bem agora numa segunda-feira de manhã. Cara. Mas eu não esqueci. Opa! Mas eu não esqueci da minha pergunta. É verdade. Tentamos fugir ali para o ladinho. Não deu certo. Eu quero saber qual é o evento na RINF responsável pelos processos administrativos. Nossa, importante. Pra gente também? Achei que era pra ele. Todo mundo quero saber também aqui. Eu vou deixar ele responder que as respostas compartilhada, sabe? É muito boa. Eu quero saber se alguém do chat sabe. Isso, se você sabe ali também, pessoal, também, se tiver qualquer dúvida, né, comenta aqui no nosso chat, que a gente está com especialistas hoje para responder todas as suas dúvidas e questionamentos. Isso aí. Fechou? E aí, alguém? Vamos pôr os tambores, vai acabar meu tempo. 1070? 1070. Quis fazer um suspense. Ganhou um kit. Sorteada para vir aqui amanhã. Show. É isso aí. Então, 1070 é aquela questão de que se eu tiver um processo para rever alguma retenção, né? Eu vou informar ali para eu não estar pagando aquele imposto, porque eu estou com um processo de suspensão contra aquela informação. Legal. E claro, ele vai estar vinculado ao 4010, ou ao 4020, ou ao 4040, né? Ou ao 4080. Puxando para o 4010, Isso aí. Vou falar um pouquinho sobre o que é o 4010. Isso. 4010 é o pagamento crédito a beneficiários pessoa física, como, por exemplo, lançamento de entrada, serviço recebido, demais documentos de aquisição, por exemplo, distribuição de lucros enviado no 4010, aluguéis, um plano de saúde e juros sobre capital. São alguns exemplos. Lembra que no visual ele tem demais documentos também para lançar. Sim. A questão da distribuição de lucros do visual a gente acabou já, né, comentando ali anteriormente, que vai fazer no mesmo esquema que o novo visual e que o único, né? E tem uma questão, Josi, que eu queria saber do plano de saúde. Tu trouxe alguma dica pra gente, assim? Sim, trouxe. E aí, ó, podia deixar de fora, né? Plano de saúde. Olha. Porque o plano de saúde ele envolve no e-social. Lembra que tu falou que envolve folha, contábil? Então a gente falou do contábil, distribuição de lucro. Agora a gente já falou do folha, porque daí tem o plano de saúde. Do plano de saúde. Não sabia que envolvia também. Olha, que tem situações que vão no e-social e tem situações que vão na RINF. E daí a gente confunde, acaba confundindo, né? Então a Josi trouxe dicas. Sensacional, Josi vai. Sobre empregados e dependentes, ele vai no e-social. Quando ele é prolaborista e dependentes, também vai no e-social. Vai na parte da folha. E quando é sócio cotista e ainda dependentes, vai na RINF, no caso. E quando é terceiros, que é não funcionários, vai na RINF também. Perfeito. Tudo por dentro da parte da RINF. Isso, tudo no evento 4010. Muito bem. Sensacional. Viu? Olha, não sabia, eu nem imaginava. Olha só. Pois é. Que legal, pessoal. Legal. E falando disso, a gente tem o 4020, né? Que ele acaba também ali sendo pagamento para beneficiários, né? Para pessoas jurídicas, então é serviço recebido, pega ali a questão do lançamento de entrada, demais documentos quando é aquisição, né? Que também envolve ali, falando das 3 linhas nossas, desde que tenham as suas retenções, né? Com código de receita informado, natureza de rendimento, e a gente não pode esquecer do regime de caixa. Porque é uma situação que, às vezes, ou que o participante seja, né, pessoa jurídica, porque é uma questão, às vezes, que dá atendimento.
Meu, não tá levando a minha RINF, não tá levando a minha RINF. Aí a gente começa. Sou jurídica? Tá, checkzinho. Ah, tem o código de receita? Tem, outro check. Ah, tem a natureza de rendimento? Tem, outro check. Só que na natureza do rendimento, a gente tem que prestar muita atenção, porque não é só tu informar uma natureza de rendimento. Ela tem que condizer com o código de receita que tu informou. Ou pelo menos o evento, né? Ele tem que ser. Então, é o que acontece nos nossos sistemas. Quando ele entende que tu tá falando de um 40-20, ele automaticamente, quando tu dá um F9 na natureza de rendimento, ele já filtra os códigos. Porque se tu colocar um do 40-10, não vai levar. Aí, a gente só questionar o cliente. Ah, mas tu informou na natureza de rendimento? Informei. Mas se ela não condizer, vai dar problema e não vai levar para tua RINF. E o regime de caixa entra nessa questão também, quanto ao regime de caixa para as retenções, que se tu não efetuar o pagamento daquela parcela, né, ele não vai contemplar na RINF também. Então, são alguns checklists que a gente faz. Falando sobre essa questão da natureza de receita, às vezes tem um cliente que fala assim, eu coloquei um código de receita, mas lá na web levou com outro código de receita. Aí, como isso é possível? Pois é, como isso é uma erro de digitação manual? É alguma coisa que talvez acontece? O que acontece? A natureza de rendimento dele pode ser que, às vezes, tenha mais de um código de receita. Então, eu posso ter um tipo de natureza para um código de receita, esse mesmo tipo de natureza para outro código de receita. Só que lá no sistema, ele vai separar por códigos diferentes, ordens diferentes. Se você colocar uma ordem que não pertence àquele código de receita, ele vai levar aquele da natureza. Por isso, a gente também tem lá no sistema uma tela para consulta de naturezas de rendimento. Então, você consegue lá digitar a natureza de rendimento, que ele vai te mostrar quais os códigos de receita ele está vinculado, e você escolher para, na hora, colocar esse código. Legal, perfeito. Ele também tem a consulta, lá na consulta ele consegue também até ver o revento, também, né? Sim, consegue. Isso ajuda bastante, consegue filtrar, né? Consegue. É bem mais fácil. Legal. E, pessoal, a gente tem algum FAQ que auxilia o nosso cliente com essas dúvidas, com preenchimentos? Teve SCI, algum treinamento, alguma... Isso é o que a gente mais tem. Até separado por evento. Então, para ficar mais fácil a consulta, coloca lá 40-10, já vai aparecer todos os FAQs que tem para esse evento. FAQ, tem vídeos. Eventualmente, a gente libera EADs. Então, a gente procura fazer EADs separados do R4000 e do R2000, porque são assuntos complexos e um conteúdo muito extenso. Então, a gente botar os dois juntos, a gente até já fez alguns, mas a gente não consegue entregar tudo o que a gente quer e, né, fica cansativo. Então, a gente prefere fazer separado, que o cliente consegue focar naquele registro, né, em específico que ele deseja. Mas a gente tem AD, TVCI, FAQ, né? Perfeito. E, por exemplo, aquele cliente, ele foi lá, estudou ponto a ponto os FAQs, viu a TVCI, mas ainda assim ele está com alguma dúvida. Aí, o que ele faz, que ele vai fazer, meninas? Entrar no suporte, porque a gente está aqui para ajudar. Exatamente. Legal. E assim, vocês podem perceber que hoje nós estamos com especialistas, né? E os especialistas aqui hoje estão ali à frente do suporte que vão te ajudar em qualquer questão que vocês precisarem, pessoal. Né? Ah, mas eu não sei como fazer. Eu nunca fiz isso daqui, ou entrou uma pessoa nova aqui no escritório, eu não sei como fazer. Nesse caso, né, converse então com o nosso comercial, né, para a gente verificar então algumas horas de treinamento, ou até mesmo uma reciclagem ali, né, de alguma funcionalidade específica na qual você tenha dúvida ou não sabe ainda como fazer. Né? Então, chama o nosso comercial, então o Marcinho vai botar ali o nosso telefone ali na tela, e também, né, se quiser conhecer mais sobre essas automações da REINF, quiser validar sobre o auditor que nós temos hoje no Novo Visual e no Único, fala com a gente que a gente vai fazer ali uma demonstração bem legal ali para você, na prática, apontando quais que são os erros, quais que são os pontos que precisam ser ajustados, né? E o sistema ele já vai te auxiliar nesse processo, então vale muito a pena. Chama a gente nesse número que está passando aqui embaixo, ó. Beleza, pessoal? Então, bacana. Então, dando sequência, pessoal. Agora, a gente tem um evento que ele é cruel. Por que ele é cruel? Ele é cruel. Ele é maldoso. Ele é maldoso. Porque assim, ó, eu te falei que um ponto é o participante ali, às vezes, ser CNPJ, né? Pessoa jurídica. Então, eu estou informando quem é o cidadão, o participante. Esse agora, ele é cruel. O governo foi cruel. Porque ele falou assim, tu não quer me dizer por que teve essa retenção, por que teve essa movimentação. Tá ferrado. Então, eu vou te cobrar. E como é que fica essa cobrança, Vrim? Então, já posso falar qual evento que é? Não. Tá. Não. Mas eu acho que a gente podia perguntar. Beleza. A gente podia lançar uma pergunta disso. Vou perguntar, então. Mas a pergunta diz o evento. Sim, porque tem um percentual. Não, então pode falar o evento. Pode falar. No evento X... Não, pode falar. Pode falar? O evento que a gente está falando é o 4040, que é pagamento a beneficiários não identificados. Ou seja, aquele que você não identifica para quem que você está pagando. Perfeito.
Agora podemos lançar a pergunta, né? Agora pode lançar a pergunta. O evento 4040 é utilizado para registrar pagamentos a beneficiários não identificados, conforme eu acabei de falar. Qual é a alíquota de IR aplicada nesse evento quando o pagamento envolve remuneração indireta? Aí tá a perguntinha, ó. Qual que é o percentual? Porque não é só tu pegar o valor da nota ali e vamos aplicar. Deixa eu só abrir um FAQ rapidinho. Agora, bem. Isso aí. Então, meninas, exatamente detalhado assim, eu não vou saber explicar. Porque assim, ó, tem uma alíquota que ela vai aplicar para descobrir tua nova base de cálculo e depois essa mesma alíquota tu vai ter que multiplicar para descobrir o teu imposto a pagar. E adivinha a é uma porcentagem. alíquota, e não é uma alíquota baixa. Gente, É uma alíquota alta. Vamos. é acima de 10? Acima de 10. A gente Acima de aceita 20. juros. Acima de... Nossa senhora. Acima de 30. 35%. 35%. Pega essa. É? 35%. Uhum. Caraca. Que daí tu vai ter que pegar, é feito o cálculo, né? Tu faz um dia inteiro menos 35%, então 0,65. Isso tu divide pelo teu valor da nota fiscal, aí vai aumentar a tua base de cálculo, aí tu vai chegar na tua base de cálculo em si. Dessa base de cálculo, a gente multiplica por 35%, e ali tá o teu valor devido de IR. Só porque tu não quer dizer quem é o beneficiário. Meu Deus. Então, esse é um evento, Mas por que será que isso acontece? por que tu não quer identificar? Faz É sentido. como se eles achassem suspeito, né? Suspeito, exato. Por que você não Quem não identifica quer quem mostrar, você então tá... beleza. Então vai aqui, ó, Exato. 35%. E daí a gente Exatamente. entende tem sonegação, entendeu? Entendi. Eu levo para esse lado. Por que tu não quer É. identificar? Exatamente. Então, eu não acho errado. É meio que tá forçando ele, ó. Você não quer falar, beleza. Beleza, só aqui paga tu vai mais. pagar mais caro. Isso, porque daí eu vou tirar o que eu acho que tu tá sonegando. Exatamente. Olha só. Vamos levar pra esse Faz lado, assim. sentido, faz sentido. E daí disso, a gente tem o 4080, que Perfeito. entra ali as retenções no recebimento. Então, são serviços emitidos, saídas, ou demais documentos, né, que sejam de código de receita, operações de cartão de crédito. É o que envolve ali. Que entra a questão de propagandas também, né? Esse seria o nosso 4080. Perfeito. E a gente tem algum facilitador para preencher essas informações nas notas, Ellen? Tem. Sim, no Único no Novo Visual a gente tem uma configuração que a gente consegue deixar lá configurado para toda vez que importar as notas, trazer com essas informações. Olha só. Lá consegue colocar a natureza de rendimento, código de receita. Uhum. Então, uma vez configurado, nas próximas importações vai trazer com essas informações. Brin, como é que é o nome dessa funcionalidade? Eu quero dar uma estudada depois. Fica lá em integrações, Aham. importação, código de receita ou natureza de rendimento. Mas é dentro das importações. Não, não é é lá nas configurações. 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 Isso, Isso. configurações, Integrações. integrações, importações. Perfeito. Aí tem retenção, alguma coisa assim. Isso aí a gente coloca lá o código de receita na natureza de rendimento. Exatamente. Perfeito. Mas a tela deixa clara que é para essas importações de retenção. Das retenções. Isso. E aí a gente tem facilitadores que são para ambas as linhas, né? Rosa? Exatamente. Tem tanto no visual, no Supremo, ele tem a questão do plano de trocas que a gente tem e o plano da RIF, que ele vai aplicar. Que já no momento da importação ele já vai fazer isso automático, sem precisar fazer manual, no caso, né? Perfeito. Pode vincular ele na empresa, que ele já vai fazer para você. Legal. E daí, falando do visual e do único, a gente também tem a questão do plano de troca. Então, no plano de troca, a gente vai ter uma aba específica de retenções, que a gente consegue colocar o código de receita, a natureza de rendimento também. E lembrando que os planos de troca, em diferente a linha, ele não é por empresa, então tu pode criar e utilizar para qualquer empresa se a regra se expandir, né? Que legal. E a troca global na consulta dos lançamentos, né, também pode ser utilizada. Sim. E falando do plano de troca, hoje a gente consegue vincular mais de um plano de troca na empresa, né? Não precisa ter só um. É Você verdade, pode uma Isso novidade é que a gente tem vincular agora mais no de novo um. visual e no único. Legal. É possível vincular mais de um plano no cada empresa, bem lembrado. Olha só. Maravilhoso. Que talvez seja um tema que a a gente traga logo aí no podcast. Isso é um tema importante, É um tá? tema Porque o muito pessoal pergunta bastante, pelo Sim. menos os clientes até novos que vêm, eu preciso às vezes fazer vários apontamentos de vários planos, só que eu preciso sempre fazer manual. Então isso hoje no sistema vai ser sensacional. Eu quero, Isso mesmo. quero acompanhar Você também. consegue. Não vou entrar muito em detalhe, Não porque vai ser pro vamos Mas você fazer consegue escolher a ordem e tal. Isso. Bem bom. É isso aí, pessoal, acompanha porque é um tema bem importante. A gente tá dando algumas pinceladas aqui, né? Não é fofoca, Isso, não é fofoca, spoiler. É spoiler. E de um tema que vai ser bem legal. Então acompanha aí, né? Todos os dias às 8h15, né? Isso. Estamos aqui ao vivo para vocês, né? É isso Então, mesmo. sensacional.
E para conferir isso tudo, a gente pode utilizar o relatório de retenções que a gente tem nos nossos sistemas. E daí a gente tem uma opção específica lá de REINF, que você pode detalhar também para vir a natureza de rendimento e os demais dados, né? Legal. E a gente não pode esquecer que, digamos que eu enviei uma nota que eu não era para ter enviado. Não era para ter retido aquela nota, eu acabei retendo aquela nota, né? Então eu preciso excluir. Como é que eu vou excluir isso? Por dentro do nosso sistema. Nunca não dentro do vai portal. lá no ECAC, pelo amor de Deus. Porque, como eu sempre falo, nosso sistema se comunica com o ECAC. O ECAC não vai se comunicar com o nosso sistema, ele não vai devolver aquela informação. Então, exclui pelo nosso sistema pelo evento 9000, né? Aí fez a exclusão, show de bola. Ah, eu quero alterar alguma coisa em nota, daí ele já vai fazer um evento diferente, ele já vai fazer o de reabertura e fechamento. Que para o evento R4000 é diferente, é um evento só, é o 4099, ele serve tanto para reabrir o período quanto para fechar o período. Diferente do que a gente é acostumado com o R2000, né? Que, no meu ver, o governo foi mais esperto no 4000, agora fez um evento só, se abre e fecha e vida que segue, né? Mas, além disso, meninas, a gente tem os totalizadores, né? Sim, exatamente. Só uma observação sobre o 4099. O cliente ele pode identificar se a abertura ou fechamento pela tag. Bem Daí observado. o 0 é fechamento, 1 é a reabertura. Então, às vezes, eles têm que ficar atento que, reabriu o período, beleza, 4099, enviei o que precisava enviar, e não esquecer de gerar mais um 4099, que é o fechamento. Sobre os totalizadores, a gente tem o R9005, passes e tributos, retenção na fonte, retornado por eventos. Isso, cada evento vai ter o E seu. tem o R9015, né? Que é a consolidação das retenções na fonte, que é o retorno do evento totalizador. Isso, que fecha o total, né, do R4000. Isso aí. Que legal. Meninas, uma pergunta. Na verdade, uma pergunta para a Josi. Josi, não é a primeira vez que tu vem no podcast, né? Não. É a segunda vez. Legal, porque o pessoal pede bastante ali por ti, viu? Às vezes eu tô passando com o Douglas no corredor, leva a Josi. Ó, Josi, vai, Josi! Tem até uma figurinha do Vai Josi. Legal, sensacional, perfeito. Perfeito, né? Ai, meu Deus do céu. Então, hoje, o que nós temos? Agora temos o momento mais esperado do dia, Ellen? Temos o momento mais esperado do dia. E o que seria? Piadas. Legal. Então, hoje temos o momento da grande piada da Temos Ellen. o momento da grande piada. Então, vocês querem começar com a piada? Eu começo? Eu vou ter uma piada para cada um, entendeu? meu Deus. São 3? São três piadas hoje. Só que antes da gente chegar na piadinha, deixa eu só lembrar uma coisinha. Claro. Antes que a gente esqueça, lembrando que o ambiente da REINF, na hora de enviar, ele vai ser assíncrono. Que ele vai enviar e não vai ter um retorno de imediato. Ele vai ter um tempinho ali para ele dar um retorno para a gente. Isso, depende do serviço do governo. Bem lembrado. Exatamente. Bem porque lembrado. antes não era assim, né? Não, Daí não, você antes tinha um era retorno momentâneo, na hora. Então, Só que foi uma coisa que mudou. O governo foi obrigado a mudar porque no R2000 não é todas as empresas que acabam se enquadrando, né? Retenção de PIS, COFINS e IR, contribuição social, que é o mais comum. Então, sobrecarregou o web-service deles. Então, eles foram obrigados a colocar essa questão de fila de espera, vamos dizer assim, né? Para atender a todo mundo. Perfeito. Sensacional. Então, agora é o momento piada. O Celso já mandou ali, ó. Piadas da Ellen. Viu? Então, eu vou começar, que daí uma das duas fica para fechar. Isso, eu fecho. Tu vai depois. O que o professor falou quando a REINF entrou na sala? O que o professor falou quando a REINF entrou na sala? Isso. Não sei, nem Chuta. Nem Nem fui estudar nesse dia, né? Deixa eu ver o que o professor falou quando a REINF. Não faço ideia. Nossa, pensei numa resposta aqui. Mas é outra. Pode botar a tua resposta, cara. Se a tua resposta for melhor, já larga, né? Atrasou, mas chegou, entendeu? Assim, boa. Assim, atrasou, mas chegou, muito boa. Muito bom. Mandou bem pra caramba. Mandou bem. Mas a resposta é agora sim, vamos transformar isso em uma aula de impacto. Olha também não deixa de ser só. válida. Eu gostei das duas versões, tá? E aí, Josi, que tu trouxe de piada? E piada? Vamos lá, né? Charadinha, As piadinhas da Ellen. A REINF foi a uma festa. Sabe o que ela disse? Cheguei. Alguém sabe? A REINF foi uma festa, o que ela disse? Não tô conseguindo pensar.
Não tá dando, não sei. Segunda-feira, né? Segunda-feira eu tô ligando ainda, gente. Traz uma gelada aí. Vamos começar a semana aqui. É sexta-feira, né? Não. Nossa, estou com essa de segunda. Isso. Não sabe. Não, mandei, Josi. Não me faça perder documentação fiscal, senão eu vou ter que encerrar o evento. Boa. Não, para quem encerrar o evento, né? Vamos começar na sequência, né? Tudo certo. Então por que o evento R1000 foi ao psicólogo? Que o evento da R1000 foi o psicólogo? Isso. Tempo. Não sei. Porque ele se perdeu no caminho. Não, porque ele estava com o objetivo. Ele chegou até lá. Ele tinha um foco ali. Ele sabia onde ele tinha que ir. Isso. É porque ele estava com dúvidas da sua identidade. Ele o começo de tudo. Ai, caraca. Porque ele é o primeiro evento aí. As meninas gostaram aqui atrás. A gente tá com plateias hoje, pessoal. Hoje nós somos plateia, pessoal. Isso. É isso aí. Em breve, nossas plateias vão estar aqui na bancada. É verdade. Isso aí, ó. Novidades, pessoal. Aguardem que teremos novidades. Participações inéditas. É isso, então, que a gente queria trazer hoje. Legal, perfeito. Então, tá certo, meninas. Muito obrigado, né, por essa segunda-feira leve, essa segunda-feira começando a semana com informações muito importantes, né? E com temas realmente que prevalecem e que é válido para todo mundo conhecer, todo mundo estudar um pouco mais, todo mundo saber os detalhes, né? Isso. Olhar as nossas facs, conversar com o nosso suporte, dúvidas, auxílios, contratar treinamentos para saber manipular e fazer essas operações, automações, auditores. Então é um conteúdo bem rico em informações e também é muito importante, pessoal. E, né, muito obrigado, Ellen, né, você sempre está aqui conosco, né, isso é sensacional, você sempre tem uma presença que faz toda a diferença aqui na nossa manhã. Josi, tem que vir mais vezes, o pessoal cobra bastante, né, assim como a Vrim também, né. Então, muito bom dia para todo mundo, pessoal. Vai estar aqui amanhã. Vai estar aqui amanhã também? Olha só! A gente fez aquele sorteio, agora ela vai ter aqui. Então fechou, perfeito, sensacional. E é isso, pessoal. Tá certo? Muito obrigado, cliente SCI, muito obrigado, parceiro SCI, colaborador SCI. Amanhã a gente se encontra novamente, às 8h15. Um forte abraço, um beijão, tchau, tchau. Tchau.